pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Você que tem um programa e quer divulgar na TV Cidade, entre em contato com o número na tela. Hoje eu tenho uma convidada, é a Cassiane Biazin da Rosa, ela é fisioterapeuta e ela tem a formação em quiropraxia e acupuntura pelo Instituto Porto Alegre. Tudo bom? Seja bem-vinda, Cassiane. Oi, Débora, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né, tu ter aceito o convite. Então, hoje a gente Imagina, vai conversar sobre quiropraxia, né? isso Então, mesmo. vamos falar para o pessoal o que que é primeiro a quiropraxia. Então, a quiropraxia é um conjunto de técnicas manuais que a gente utiliza tanto em prevenção como para reabilitar pacientes com alguma disfunção musculoesquelética, tanto da parte de articulações, tendões, ligamentos e dores musculares, né? A gente está muito habituado a ver a questão da quiropraxia associada única e exclusivamente à coluna, né? De fato, a gente trabalha bastante em cima da coluna, porque ela é o centro do corpo para depois a gente pensar nas extremidades, né, braços e pernas. Mas a quiropraxia ela é global, a gente mexe no corpo todo. Pés, dedos, punho, ombro, cotovelo, a gente mexe nas articulações todas. A gente inicia pelo centro do corpo, né, coluna, bacia, né, pelve, quadril, e depois vai indo para as extremidades, né. Ela é muito indicada para as pessoas que têm qualquer tipo de dor articular, que tem dor muscular, que tem enxaquecas, também é bem comum a gente utilizar no tratamento de pessoas que têm enxaqueca, porque muitas vezes está relacionado com alguma questão de cervical, né? Correções posturais. Então, ela tem um leque bem abrangente nesse sentido, né? Então, explica para a gente também sobre as técnicas que muitas pessoas ficam um pouco assustadas e pensam que é brusco o movimento, mas até Isso. para, né, dar uma amenizada, porque às vezes o nome assusta e as pessoas ouviram tantas histórias que de repente ficam, mas não é isso, né? De repente explica aí para o Exato. pessoal ficar tranquilo, né? Isso. Não, o pessoal não precisa ter medo, né? Em primeiro lugar, sempre procurar um profissional de confiança que de fato esteja habilitado para usar essas técnicas, tá? O mais comum são os trusts que a gente chama, né? Que são as técnicas um pouco mais, entre aspas, agressivas, que é o que assusta o pessoal, né? Que é uma técnica um pouco mais rápida, né? E às vezes acontece nos estalos quando a gente faz esses movimentos, né? Então o pessoal fica meio assustado. Mas na verdade, assim, os estalos eles são naturais do corpo, né? Às vezes a gente levanta, a gente senta e alguma articulação estala, né? Dentro das articulações a gente tem ar e líquido. E conforme a nossa movimentação, se cria uma bolha de ar lá dentro e quando ela estoura faz um barulho, né? Então assim, o barulho em si, ele não quer dizer absolutamente nada, tá? Mas a gente fica naquela expectativa ou naquele medo de escutar o barulho, né? Mas as técnicas que a gente faz não são só essas que o pessoal tem essa visão de que a gente vai lá e vai torcer o pescoço, toda aquela coisa, vai dar um nó na pessoa. Não. Existe essa técnica, é a mais comum que a gente usa na quiropraxia, mas existem outras técnicas um pouco mais brandas e um pouco mais leves que a gente tem que ajustar conforme cada situação também, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um paciente já que tem alguma lesão na coluna, uma hérnia de disco, algum desgaste, gente não pode sair chegando fazendo uma manipulação muito brusca, né? Então, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação bem bacana daquele paciente, entender o que está acontecendo, para daí então fazer a escolha da técnica, né? A gente vai sempre acabar fazendo essas um pouquinho mais rápidas, né? Porque elas são as que liberam a articulação com mais facilidade, mas tem casos que a gente não vai poder fazer essas técnicas porque o paciente tem alguma contraindicação ou está com algum receio, então a gente vai ter que ir ajustando conforme cada caso, tá? Por exemplo, assim, uma pessoa com mais idade, geralmente já tem um iniciozinho de osteoporose, uma osteopenia, a gente não pode chegar fazendo uma manipulação dessas, mas não quer dizer que ela não possa receber a quiropraxia como uma forma de alívio de dor. A gente vai ajustando com outras técnicas que não só única e exclusivamente esse trust, né? Então, o pessoal não Explica. precisa se assustar tanto com esses vídeos que vê na Isso. internet. Às vezes a internet é muito boa, né, para trazer informação, lógico, né, mas é bom a gente cuidar aquilo que a gente está vendo, porque tem muita coisa que é um pouquinho fantasiosa. E explica um pouco para a gente sobre os estalos, porque tem pessoas que têm o costume de estralar, seja a coluna ou dedos, e
eram Sim, as mesmas, então até, não sei, possíveis riscos, ou até, né, que de repente tem medo da sim. quiropraxia, mas o pessoal às vezes se instala aqui e se manipula ali, e daqui a pouco Faz também pode sozinho daí, né? ir. Exato. Assim, o estalo espontaneamente, sentei, estalou, levantei, caminhei, me virei e estalou, tudo bem, faz parte, assim, se a gente não sentir nenhuma dor quando o estalo acontecer, for só o barulho, a gente não precisa se preocupar, é natural do organismo. A gente ficar forçando um estalo nos dedos, ou que nem as pessoas às vezes gostam de dar aquelas trações na cervical, elas dão uma falsa sensação de alívio, momentâneo. Porque como estourou aquela bolha de ar, fluiu melhor o líquido lá dentro, então aparentemente, que alívio, me dá mais conforto. Mas à medida que a gente vai insistindo nesses estalos, com essa frequência de estar toda hora estalando, às vezes descontando uma ansiedade em cima dos estalos, a gente vai gerando uma certa frouxidão dos ligamentos. E aí, gerando essa frouxidão, a gente acaba sobrecarregando ou a própria articulação ou a musculatura que a gente tem na periferia ali, dessa articulação que está sendo hiperestimulada, digamos assim, né? Então, a longo prazo, a gente fica mais vulnerável a ter lesões articulares ou musculares nessas regiões que a gente costuma estalar mais. E a frequência que a gente vai forçando esse estalo, a gente vai tendo que forçar em amplitudes cada vez maiores para conseguir chegar nessa falsa sensação de alívio. Né? Então a gente está forçando, às vezes, uma amplitude de movimento que não é saudável, que não é fisiológica, que não é natural. Na quiropraxia não é diferente, porque a gente faz um momento e repete esse atendimento daqui a uma semana, ou a cada 15 dias, dependendo do caso. E a gente não vai ficar insistindo em cima daquela articulação. E o que a gente faz na quiropraxia? A gente vê, avalia o corpo como um todo, as articulações que a gente vê que tem uma certa restrição de movimento, que estão mais trancadinhas, são as que a gente vai manipular. As que a gente vê que estão normais, estão com amplitude de movimento normal, a gente não precisa manipular. Então, às vezes a gente manipula uma articulação e é o suficiente. Já alivia a tensão em cima daquela região, ela já ganha mobilidade de novo, e aquele paciente então acaba ficando com mais alívio de dor, consegue se movimentar melhor, né? Às vezes tem algumas articulações que são um pouquinho mais resistentes, que a gente tem que fazer uma manipulação numa semana, daqui a pouco na mesma semana tem que fazer de novo, quando for um caso de uma crise de dor muito intensa, uma caso de uma crise de hérnia, por exemplo, né? Mas no geral a gente acaba fazendo um atendimento uma vez por semana, e conforme a pessoa vai evoluindo, vai se sentindo bem, a gente vai passando esses atendimentos a cada 15 dias ou uma vez por mês, né? Daí a gente entra mais na parte de prevenção, né? Geralmente o pessoal nos busca pensando numa cura, né? Mas a gente também tem que pensar, como tu mesmo anunciou, né? Que a fisioterapia também atua na prevenção, né? E assim, ao longo do tempo, por exemplo, a nossa coluna vai, as vértebras vão deslocando durante o dia, que de repente a quiropraxia também ela vai realinhar as vértebras? Como é que funciona? Que às vezes Sim, eu a fico gente curiosa. consegue fazer algumas certas correções das curvaturas, né? Quem tem escoliose, hipercifose, né, que é meio corcunda, a gente consegue diminuir essas curvaturas e chegar o mais próximo do normal. Porque como a gente dá mobilidade para aquela articulação de novo, a gente vai conseguir se mexer melhor. Então não vai ter tanta pressão acontecendo ali em cima da vértebra, em cima daquele disco, em cima daquela articulação. Então, a partir do momento que a gente não tem uma pressão ali em cima, a gente consegue se movimentar melhor, a gente não tem tanta dor, e aí, naturalmente, essas curvaturas que estão um pouquinho acentuadas, a gente consegue ir recolocando no lugar. Claro que daí não, a gente precisa de um trabalho junto, né, da quiropraxia também, da fisioterapia, no sentido de fazer alguma correção postural, exercícios de mobilidade ou de alongamento, e isso daí a gente vai vendo, né, na avaliação que tipo de tratamento a gente tem que conciliar com esse paciente, se é só liberar para fazer alguma atividade física, e na quiropraxia a gente vai lá, avalia e corrige. A gente precisa de algo que mantenha o Sim, trabalho é que está sendo verdade. feito, né? Não Não é só tanto ir lá, orientar não é só isso, colocar no então, lugar e pensar que vai ficar para sempre. Não, tem que fazer uma exatamente, atividade fazer uma vez e está física, né? resolvido. Tem que, Antes fosse, seria mais fácil, né, para é, todo mundo. é.
Em tudo, Mas a né? Não gente adianta a gente ficar achando que vou fazer uma cirurgia plástica, vou fazer quiropraxia, vou melhorar e nunca mais vou precisar fazer físio nem nada. Não, não existe. Milagre ainda não está exatamente. existindo na vida, A né? gente ainda não consegue fazer, É, né? tem que ter o esforço do paciente também, né? Em continuar e manter, Exato. né? Isso aí. Isso. Aconteceu algo para gerar essa disfunção, né? Muitas Isso. vezes é uma questão postural ou um sedentarismo mesmo, né? Então, assim, se a gente continuar dando esse mesmo estímulo que gerou a lesão, mesmo depois do tratamento com a quiropraxia, aquela condição ela tende a voltar, né? Ou tende a gente ter crises de dor mais intensas. Então, a gente precisa desses ajustes, assim, sejam correções posturais, a gente tem que também orientar o paciente, às vezes, de fazer alguma correção, orientar de fazer alguma atividade física, né? Então, a gente tem que ter esse trabalho em consenso para, de fato, então, a gente conseguir achar uma cura, né, para aquele problema. Sim, porque tem muitos vícios posturais também, né? Tem pessoas que elas têm aqueles vícios posturais, que de repente o equilíbrio também está alterado, então a pessoa tende sempre a ou projetar o tronco para frente ou projetar mais posterior, e isso tudo, claro que vai também, as vértebras vão acompanhando, e claro que de repente é bem importante, né, a correção, mas que o paciente tem que manter, porque se ele continuar, claro, na mesmos vícios e a postura sempre igual, claro que volta, né? Não tem dúvida, né? Não é uma correção geral, né? Sempre vai ter Isso. o paciente contribuindo para o seu próprio tratamento, né? Que é bem importante. Perfeito, a gente precisa dos dois lados, né? A gente Claro, agindo com as técnicas que estão ao nosso alcance, né? Todas as possibilidades, mas também a gente precisa do outro lado para, de fato, ter aquele resultado que os dois estão esperando, né? certeza. E as idades? Fala para nós, assim, a faixa etária que pode fazer, ou que de repente é o que mais aparece. Uhum. Ah, O mais comum que eu atendo, pelo menos na clínica, acaba sendo adultos jovens, né? Homens e mulheres, não percebo diferença na prática, assim. Mas na teoria, em questão de idade, a gente não tem nenhuma contraindicação, tá? O que a gente tem mais, assim, limitações é justamente a condição de cada paciente. Então, às vezes, um paciente muito novinho, que não tem ainda muito entendimento do movimento, da posição que a gente está pedindo, de repente, a gente não vai fazer a manipulação essa do thrust, que a gente falou, vai usar outras técnicas de mobilização articular mais suaves, que fica de mais fácil entendimento da pessoa. Ou às vezes as pessoas estão com uma condição de dor muito intensa, que o próprio toque acaba sendo desconfortável, daí também a gente não indica, então, a quiropraxia, de repente a gente tem que iniciar com uma fisioterapia, né? E a gente tem algumas contraindicações que são relativas e umas contraindicações absolutas, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem um deslizamento de vértebra, não pode fazer? Pode, ela não vai fazer em cima daquele deslizamento de vértebra, mas a gente tem todas as outras articulações do corpo que a gente pode e deve trabalhar em cima, né? Uma hérnia, um desgaste, essas pessoas podem fazer, só conforme elas estiverem, a gente vai fazendo a escolha e adaptando as técnicas e as posições que a pessoa precisa ficar na maca para aquela condição. Agora, alguns casos mais severos, assim, pacientes oncológicos, pacientes neurológicos que não têm muita sensibilidade ou esse entendimento corporal que a gente precisa, são os pacientes assim mais contraindicados, né? Que a gente acaba então optando que a quiropraxia talvez não vai trazer o mesmo efeito ou o mesmo alívio que eles estejam precisando e buscando, né? Mas né, respondendo a tua pergunta com relação à idade, a gente não tem restrição, né? A gente acaba avaliando então esses outros aspectos, né? e em função, assim, vocês fazem avaliação, né? De repente alguém vem com queixa de alguma disfunção na coluna. E aí, claro, Uhum. vocês vão, né, atuar em todo o corpo, na verdade, né? Que está relacionado à coluna, né? De repente, se tem outros desvios que Isso. estão provocando essa disfunção, né? Como tu falou, que de repente, se tem algum deslizamento, realmente não vai mexer ali, mas de repente outras regiões que estão contribuindo também para dores, né? De repente também seria feito, né, o tratamento. Isso, porque Uhum. mesmo onde a gente tem, por exemplo, deslizamento, né, daí a gente não pode fazer essas manipulações em cima. Mas onde a gente tem uma articulação comprometida, as de cima e de baixo vão ficar sobrecarregadas, Uhum. né? Então vai trazendo outras consequências aquele deslizamento, por exemplo, né? Ou outras patologias, assim, né? Então por isso que a gente pode atuar
nessas outras articulações que estão sendo sobrecarregadas, senão daqui a pouco elas também vão começar a gerar dor, ou vai virando bola de neve, vão trazendo mais lesões periféricas, né? Uma vai puxando a outra. Então, mesmo que na causa da dor ali específica do deslizamento a gente não consegue atuar, não é aconselhável atuar com a quiropraxia, mas a gente tem com a quiropraxia evitar com que esse mal cresça, né? E às vezes limitar aquilo ali que não vai, então, isso aqui não vai passar daqui, Piorando, né? né? No resto a gente consegue então evitar com que apareçam outras lesões ou novas lesões, né? Porque vai se E muitas somando, né? vezes assim, Débora, por exemplo, às vezes a gente tem dores em algumas articulações que a gente não percebe que está relacionado com a coluna, né? Então, assim, é uma dor de cotovelo, né? Uma epicondilite, uma tendinite no cotovelo. A gente está muito acostumado a focar única e exclusivamente nessa região de braço, né? O cotovelo específico. Mas esse braço está ligado em outras articulações que estão relacionadas com a coluna também, E a né? Então, postura às vezes, também, né? Quando tem uma dor, a Exato. postura muda totalmente, né? Porque aí já modifica todo o padrão ali Isso, a em gente vai relação à fugindo dor. da dor, vai se protegendo da dor, vai criando posturas que não são as usuais e vai gerando, então, para tentar fugir da dor, uma compensação em outras partes, né? Isso vai gerando certas sobrecargas e outros desequilíbrios que a gente precisa trabalhar. Então, às vezes, até assim, uma dor que aparentemente não tem nada a ver com a coluna, com aquilo a gente também consegue aliviar, além de trabalhar em cima dessas articulações periféricas também, a Uhum. gente faz uma manipulação às vezes de coluna, ai, não tá mais me doendo o ombro, porque Maravilha. estava gerando uma certa sobrecarga que era uma consequência, né? Era a origem da dor, né? E muitas vezes até a pessoa tem dor no ombro e não entende que às vezes a dor não é no ombro, é na coluna, que de repente irradia para o ombro, para o braço. Então, realmente é bem Exato. importante, né, esse trabalho de repente, a gente identificar, né, onde está, né, a disfunção para tratar, né, para tratar e Isso. melhore tudo. Isso, por isso que a avaliação é bem importante para a gente Sim, entender o claro. que está acontecendo com esse paciente, saber aonde que de fato a gente tem que atuar para aquele paciente ter a melhora que ele está buscando, né? E Ele é claro, eu estou preciso. falando bastante em articulação, que é onde a gente inicia o trabalho da quiropraxia, mas às vezes a gente libera a articulação e ainda persiste um desconforto muscular, daí daquela sobrecarga, da perpetuação daquela postura inadequada por muito tempo. Daí a gente trabalha também em cima da musculatura, com uma massagem, uma liberação muscular, né? E a gente vai adaptando essas técnicas de alívio de dor muscular também conforme a aceitação de cada paciente, né? Aí, de repente, né, as pessoas, de repente, têm que se habituar a melhorar a postura também, né? Então, esse trabalho é importante de manter depois, modificar um pouco essa postura que É verdade, pessoal. dói. Hoje em dia trabalham muito com celular, muito com computador, então a É, gente precisa ter um ambiente mais ou menos organizado para isso, né? De uma maneira que não sobrecarregue pescoço com a altura da tela, os braços em questão de teclado e mouse, né? A lombar com questão de cadeira e apoio de pés, né? Que esteja tudo mais ou menos ao nosso alcance, que a gente não precise ficar rodado, inclinado. Fazer as pausas são tão importantes também quanto ter um ambiente apropriado, né? No sentido de, eu costumo orientar os meus pacientes, por exemplo, a cada 1h30, 2, levanta para tomar uma água, levanta para comer alguma coisa, daqui a pouco vai levantar para ir no banheiro, né? Então, essas pequenas faz um pausas já dão um alongamento alívio no rapidinho. corpo. Oi? Faz algum alongamento rapidinho ali, se estica um Melhor ainda, pouquinho, né? exato. Importante. Levando a caminhadinha, se alonga, se espreguiça, espreguiçar também acaba sendo, né, um pedido do corpo de alongar, de se movimentar, né? E essas pequenas pausas ajudam tanto na questão mental, às vezes ali em questão de concentração, e já é um alívio para o corpo também, que a gente não foi feito para ficar muito tempo na mesma posição, seja sentado, seja em pé, seja deitado, né? Então essas oscilações de posturas acabam sendo importantes também, né? Essas pausas acabam sendo tão importantes como a manutenção da postura no ambiente de trabalho, né? E as disfunções que têm aparecido mais, assim, coluna, articular, quais as que mais, né? Eu tenho, assim, indicação também da quiropraxia. Sim, o que o pessoal mais procura é alívio de dor na coluna, né? Alívio de dores lombar, principalmente, daí entram várias patologias, desde desgastes, protusões e hérnias são as mais comuns, né? Cervical, o pessoal com bastante enxaqueca,
né? A gente consegue ter resultados bem bacanas em alívio de enxaqueca quando a gente verifica que está associado com a questão cervical. O bruxismo também, muitas dores de face e de cabeça que estão relacionadas ao bruxismo. A gente também tem a pequenininha articulação da mandíbula, mas a gente também mobiliza ela, a gente também trabalha em cima dela, né? Então o pessoal busca muito mais para essas dores de coluna e de cabeça, né? Mas que nem a gente estava falando, ó, também pode ser indicada para essas dores de ombro, essas tendinites, né? Essas dores que vão e voltam. Por que que tem, né, as tendinites? O que acontece uma tendinite de ombro? Por que que a gente reforça, a gente alonga e ainda assim aquela dor vai e volta? Ah, já fiz fisioterapia e não resolveu, né? Às vezes é um pequeno ajuste que a gente precisa fazer naquela posição, naquela articulação. E talvez a gente está trabalhando ela numa posição inadequada. Então a gente corrige aquela posição, a dor cessa, né? Aquela lesão some, né? Mas o principal mesmo são alívios de dores articulares, dores musculares, tendões e ligamentos também, ou aquelas lesões que são muito recorrentes, né? Que também a gente precisa, né? Ah, eu tô sempre torcendo o tornozelo, eu tô sempre virando o pé para caminhar, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação e de repente tem alguma estrutura, alguma coisa que está acontecendo na estrutura, está fazendo com que aquele ligamento não está tendo a função certa de estabilizar o tornozelo. A gente vai lá, manipula e já sente diferença na hora da caminhada, né? A fisioterapia, a gente tem várias ferramentas, né? E a principal é também estimular o paciente a manter, né? E fazer atividade para não perder, porque senão não adianta a gente, né, tratar e o paciente continuar depois, né? Se não faz uma atividade, não reforça a musculatura. Que o reforço muscular também é importante, justamente para proteger as articulações. Então, para reduzir também as lesões, né? Que bom. Isso, Nós temos também exatamente. a quiropraxia, que ajuda bastante, que muitas pessoas eu vejo que perguntam, ah, conhece alguma quiropraxista? E de repente, né, estão precisando por causa da coluna e que vem resultados rápidos, né, porque a quiropraxia tem essa diferença, às vezes, de outras técnicas, porque é mais rápido também o resultado, né? A pessoa vai ali, Sim, no já primeiro atendimento as manipula, pessoas já já, sentem né? diferença. Trata Uhum. direto ali onde está, né, o desvio ou, né, alguma coisa que está fora do lugar ali, já repara e já ajuda bastante, já reduz o Isso, número acho que de esse é o dano. que tu está trazendo, Débora, o grande diferencial da quiropraxia. Ela tem um resultado muito rápido, Pois é, o né? pessoal Então, às vezes a pensa, ah, pessoa eu chega vou... com uma dor, ela já sai com esse alívio de dor. Claro, a gente não, né, no primeiro atendimento não vai sair ainda da maneira como a gente gostaria, Sim, isso é mas um normal alívio em de qualquer, dor né, técnica que muito tem rápido. dor ali. Mas sim, é que aí a pessoa não precisa estar fazendo várias sessões, porque às vezes eu vejo que o que mais frustra é ter que fazer muitas sessões e a pessoa quer uma melhora mais rápida. E a É quiropraxia dá esse verdade. resultado bom, porque não precisa ter uma frequência tão grande e que o resultado já vem em poucas sessões, né? Isso, em poucas sessões a gente consegue resultados bem bacanas e principalmente em alívio de dor. Na primeira sessão a pessoa já sai com um alívio Hum, quase que instantâneo, assim, né? Mas que nem tu disseste, né? Para manter esse alívio, claro, tem que precisa manter. desse Aí trabalho em já são comum do outros, paciente. aí já são outros 500, né? A pessoa tem que É, manter aí é com ela também, né? Não adianta ela ficar só na quiropraxia, porque também, né, não tem, né, por que ficar só fazendo quiropraxia. E tem algum limite, assim, de sessões? Daqui a pouco, se a pessoa quer só fazer quiropraxia, não quer mais fazer nada, mas aí também acaba... não, limite não tem pensando já em prevenção, né? Então, assim, mesmo que a pessoa né, me procurou com uma lesão, com uma dor, né, com uma certa incapacidade, a gente conseguiu reabilitar depois de, sei lá, 2 meses de tratamento, né, que vai dar em torno aí de 8 sessões. Já libera para fazer uma atividade física, já está cuidando da postura, eu peço para continuar vindo pelo menos uma vez por mês para a gente fazer o trabalho preventivo, né? Então, assim, não tem limite de para fazer pensando na prevenção, né? Na reabilitação, geralmente uma média aí de 8 atendimentos para dizer que, tipo assim, ó, deu, tá resolvido, este problema que tu veio me procurar está resolvido, né? Em cima mesmo Mas resolvendo, limite né? não. Porque tem pessoas que resolvem e depois ficam com medo, ah, mas depois vou ter que voltar de novo. Então, tem que É, também manter uma atividade, não dá para ficar só também isso. dependendo de.
O pessoal, eles vêm com receio, né, que nem a gente falou, ainda tem muitas coisas a serem esclarecidas, eu acho, né, com relação da quiropraxia, por isso que eu estou bem feliz com o teu convite para poder falar um pouco esse assunto, tirar um pouco o medo das pessoas, né, e poder orientar também de buscarem profissionais adequados para isso, né, porque ela, de fato, traz resultados muito bons também, muito rápido o tratamento, né. Então, nesse sentido de ter acesso a esses profissionais, ter acesso a esse tipo de tratamento, a gente proporciona resultados muito bacanas, mas não isenta também as outras áreas da fisioterapia. E quando a pessoa vem para um alívio de dor, a gente depois, em cima daquele, para manter o alívio de dor, que nem a gente falou, a gente precisa de outras coisas, tem que trabalhar uma certa mobilidade, tem que fazer um reforço muscular, tem que corrigir postura, daí a gente encaminha para um pilates, por exemplo, né, que contempla bastante essas questões que a gente está conversando, né, então você acaba sendo um trabalho em conjunto com outras áreas da fisioterapia também, né, então ter outros fisioterapeutas trabalhando junto, cada um com a sua especialidade, beneficia cada vez mais os próprios pacientes, né? Então é bem importante a gente poder conversar sobre isso, esclarecer essas dúvidas, o pessoal perder um pouco o medo também, né? E sentir essas melhoras, né? Sentir esse benefício. O pessoal muitas vezes chega com medo no consultório para ser atendido, com medo do que vai fazer e tal. Às vezes eles travam, a gente quer fazer a manipulação. Não, relaxa, respira, vamos devagarinho. Com medo. E é natural, eu entendo isso. Qualquer técnica, o pessoal fica com um pouco de receio porque não conhece, assim. A primeira Isso. vez sempre dá um medinho, mas depois. Dá um medinho, claro. Mas depois desse atendimento, eles sentem um conforto tão grande e um alívio de dor tão relevante, não hesitam em voltar. Né? É Eles, não, verdade. se uma sessão já me proporcionou isso tudo, imagina o tratamento Eu ia inteiro, né? dizer, quem começa a fazer, depois perde o medo, não tá lá e quer continuar. Aí quer fazer sempre, isso é bom. É verdade, é verdade. E aí acaba virando um hábito também, né? Que nem a gente falou, eu gosto de reforçar essa questão da prevenção. A nossa cultura ainda é muito Sim, da também. reabilitação, da Não é só cura, quando tá né? com dor, né, para procurar a quiropraxia, né? É melhor Exatamente. procurar antes, quando tiver qualquer desconforto, porque aí é uma prevenção maior também e evitar que vai agravando, né? Com certeza. Ninguém merece sentir dor, ficar travado, né? Então vamos tentar adquirir essa consciência, né, de não deixar chegar nesse ponto para procurar os profissionais da saúde, né? Certeza. Então, é isso. Eu agradeço muito tua participação, muito bom, né, para esclarecer o pessoal e tirar as dúvidas que até eu tinha bastante dúvidas e acho muito legal, né, a quiropraxia é uma técnica muito boa que a físio, né, faz. E, e agradeço, então, o pessoal acho que vai gostar bastante. Ah, tomara. Eu que agradeço, Débora, a oportunidade, a confiança, né? Principalmente isso que nem a gente falou nesse espaço, porque é bem importante, né? A gente atingir cada vez mais pessoas, né? Levando conhecimento para elas de opções que elas mesmas têm para alívio de dor, que às vezes se acomoda com uma medicação, vou tomar esse remédio Pois aqui, é, não tem muito o que fazer. Não, a gente tem muita coisa para com fazer, certeza, a né? Para físio tem mexer com muitas saúde, para dar ferramentas, né? bem-estar para as pessoas, né? Promover qualidade de vida. Né? Então, eu fico muito grata com a tua oportunidade também, confiança da gente poder ter essa conversa que espero que seja bastante esclarecedora para muita gente. Certeza. Foi e vai ser. Então, tá, muito obrigada, Cassiane. Muito Eu que obrigada, pessoal. agradeço. Até o próximo programa.